Bem, e como ontem nós falamos acerca da hermenêutica bíblica, hoje eu vou trazer para vocês, como segunda parte do nosso assunto, um ponto muito importante que acredito que vai corroborar muito para os estudantes da teologia, com concentração na área bíblica, não apenas na sistemática, mas em especial na área bíblica, apesar de que eu não estarei fazendo nenhuma exegese ou mesmo uma crítica textual, mas o conteúdo que eu estarei transmitindo para vocês certamente irá ajudá-los a ter uma compreensão melhor acerca da produção da Bíblia, dos fenômenos que estiveram presentes através da atividade dos escribas e dos críticos textuais modernos. Ok, gente? Então, ontem nós falávamos acerca da interpretação em busca da originalidade do texto e mostramos que é impossível conseguir resgatar a originalidade do texto. E o renascentismo, com seus pensadores e teólogos, procuravam fazer isso, buscar no texto a verdade. E já, posteriormente, os críticos do iluminismo mostraram a impossibilidade disso. Então, o modo de encarar os textos bíblicos tem a sua primeira grande expressão na Reforma Protestante. E quando falamos de Reforma Protestante, o primeiro nome que vem à mente de qualquer pessoa é de quem? Martinho Lutero. Não é isso? E foi justamente na Reforma que se afirmou a necessidade de um acesso direto dos textos bíblicos, que somente então foram traduzidos do latim para as línguas chamadas modernas. Ok? E isso ocorreu sob a influência justamente de Lutero. Vários teólogos vinculados à Reforma Protestante também passaram a afirmar que a tradição não era necessária para uma interpretação adequada da Bíblia, pois, segundo o próprio Lutero, se Deus havia concedido as Escrituras para a salvação, então seria uma blasfêmia contra a filantropia da igreja, né? E a filantropia divina também, afirmar que os textos eram obscuros e insuficientes para garantir ao homem o conhecimento, a verdade acerca da salvação. E daí adotou-se então o princípio da solas Scripturas ou sola Scripturas, um termo que ficou muito cunhado para quem é calvinista, né? Adora falar sola Scriptura, sola gracias, sole Dios, não é isso? Que determinava então que a compreensão ela deveria limitar-se à exegese do texto bíblico, pois a Bíblia oferecia ao intérprete as chaves para a sua própria compreensão, sendo desnecessário apelar para a contextualização histórica, para a tradição católica ou mesmo a tradição judaica. Então, podemos observar até aqui que os grandes problemas relacionados às divergências, às contradições em relação à busca pela verdade no texto sagrado, ela se deu não apenas lá no terceiro século, mas isso perdurou muitos anos, né? Muitos séculos. E quando chega em Martinho Lutero, e depois isso também vai se estender a Calvino, as coisas vão piorar. Por quê? Porque vai se propor uma interpretação totalmente individualista. Ou seja, cada um poderá ler o texto porque o texto bíblico, por ser inspirado, vai falar de maneira diferente para cada um.
o texto falará com o leitor aquilo que é necessário para a sua salvação, ok? Então, essa saída, ela não envolve, portanto, uma afirmação da historicidade diacrônica. Observe que o grande temor de Lutero, Calvino e tantos outros que vieram depois com relação à análise do texto por uma linha diacrônica é que com o cienticismo histórico poderia se descobrir que estamos tratando de uma literatura dentro de um contexto socioliterário judaico, em que as narrativas, ou melhor, os gêneros literários, poderiam não representar fatos históricos, na verdade, e sim um conjunto de crenças, mitos, lendas, tradições do próprio judaísmo. Tanto isso para o antigo quanto para o novo cristianismo, que surge somente depois do primeiro século. Então, essa preocupação, na verdade, com a busca por uma linha diacrônica dos textos, vai apontar para o que nós chamamos de pragmatismo, que é uma busca fora do texto, mas o primado de uma sistematicidade sincrônica. Ou seja, vamos apelar então apenas para uma análise sincrônica, a partir do que nós temos em mãos, porque se nós formos prescrutar, investigar profundamente a origem dos textos e o que realmente o texto pode nos trazer, poderemos encontrar aquilo que nós não queremos, ou seja, contrariar a nossa fé e tudo que temos defendido e professado até hoje, inclusive dogmatizado. Ok, pessoal? Então, a análise sincrônica, que parte a partir do que tem-se em mão, que são os códex, é que passou a, então, fazer parte desse corpus de investigação dos teólogos e intérpretes modernos, falando em relação à reforma protestante. Então, esse princípio, ele não foi inventado na reforma. Ok, gente? O princípio da sola escritura não foi uma invenção luterana, mas uma retomada de princípios da própria patrística. Se formos lembrar bem, a patrística tinha uma concepção teológica que voltava ao início do cristianismo e teve como o seu maior expoente quem? Santo Agostinho, lá no IV século, em cuja teoria já aparecia o primado das escrituras. E nós vemos isso, inclusive, nas confissões de Santo Agostinho, nas suas grandes obras. E essa concepção, então, dominou a teologia católica até por volta do século VIII, com o surgimento da escolástica, que era trazia a filosofia cristã medieval, cujo principal expoente, então, foi São Tomás de Aquino. E eu já falei, inclusive, que na obra de Thiene, que eu indiquei, vocês poderão ter maiores informações sobre os pais ocidentais, ou pensadores ou filósofos ocidentais, ok? Então, gente, continuando, a valorização protestante do estudo do texto, ela foi acompanhada pela tradução das escrituras para as línguas modernas e pela extensão da interpretação da Bíblia e todos os seus leitores. Com isso, a interpretação da Bíblia, que propriamente foi resultado dessas constantes buscas e controvérsias e vontade de se defender uma determinada fé, dos textos bíblicos, teve que passar na tradição católica. E era limitada aos doutores da igreja, ok? Então, esses doutores, propriamente, eles passaram a uma atividade de exercício constante de exame textual.
E o que acontece? Cada cristão, então, a partir daí, passa a ter um acesso mais irrestrito aos textos. Então, a tradição é que vai passar a determinar o que o texto quer dizer, através de quê? De métodos, ok? Então, essa tentativa de estabelecer propriamente uma regra, um método, né, teorias para se ter acesso a uma suposta verdade através da interpretação e buscar na Bíblia sentidos, né, que pudessem ser aplicados de fato à vida cristã, criou uma revolução e uma série de problemas. E a hermenêutica teológica, não exatamente ligada à diversidade dos intérpretes, já que os próprios pais da igreja sempre defenderam ideias muito variadas, e eu falei sobre isso, né, na questão do pensamento filosófico, mas, sobretudo, o fato de que eles estavam totalmente desligados de uma estrutura que poderia conferir autoridade à interpretação dominante entre os doutores. Então, a teologia medieval, ela não negava a pluralidade, mas ela contava com elementos institucionais capazes de reduzir essa multiplicidade a uma única voz, que era fixada pela autoridade interpretativa da própria igreja. E lá na frente vocês verão que o próprio Nietzsche, ele vai confrontar muito essa questão do autoritarismo da igreja, não a autoridade, né? Do fundamentalismo, do dogmatismo que era imposto. Ok, gente? Então, um sistema fortemente tinha sido estabelecido, né, e mostrava essa diferença entre a interpretação popular e a interpretação douta. Ok? Então, nós temos que entender, por outro lado, que essa negação fundamentalista da diferença, ela parece ser mais comum lá naquela época em tremenda crise, né? Que a gente percebe que quando falamos da reforma protestante, foi o momento em que os próprios pais da igreja se revoltam contra o primado da tradição. Beleza? Então, gente, vimos que nesse momento ocorreram muitas heresias, ou aquilo que a igreja determinava ser heresia. E nisso se aproximava muito, né, essas interpretações da filosofia cartesiana, que não era uma mera tentativa de substituir uma tradição por outra, mas a de superar o próprio papel mediador das tradições, que era o quê? A tentativa de reconstruir um pensamento pós-tradicional que veio a fracassar. Já no plano teológico, essa libertação foi feita justamente por meio do princípio da sola escritura, que tentava o quê? Imunizar o sentido objetivo do texto contra as distorções de qualquer tradição hermenêutica. Vamos ficar com a interpretação livre. E aí hoje você vai entender, como eu tenho dito, a Bíblia é um livro popular. Não existe hoje uma verdade absoluta quanto aos sentidos do texto. Cada um lê a Bíblia da sua maneira, interpreta da sua forma, logo cria postulados também conforme sua própria conveniência e compreensão do texto, trazendo essa diversidade, esse pluralismo que nós temos hoje representado pelas religiões, né, ou denominações, como dentro do próprio cristianismo, percebemos que temos vários segmentos evangélicos, tradicionais, protestante, reformado, pentecostal, neopentecostal, e tudo isso, na verdade, decorrente dessas variações de interpretações, dando sentidos diferentes ao texto. E aí, eu quero dizer que essa revalorização do texto, aliada à ampliação do aspecto de intérprete, passava, a uma abrangência não apenas à comunidade dos teólogos,
ela conduzia a teologia protestante a um desenvolvimento hermenêutico acentuado, pois para os reformadores, na verdade, era necessário desenvolver instrumentos conceituais que pudessem fazer falar as próprias escrituras. Por isso o termo sola scripturas, ok? Então, nessa busca de métodos que possibilitassem uma compreensão autossuficiente do texto bíblico, ganhou especial relevância na teoria protestante o princípio hermenêutico de que o significado das passagens individuais deve ser apreendido a partir do significado de todo e que o todo somente pode ser alcançado a partir do entendimento comutativo e cumulativo das várias passagens individuais. Bom, né? Interessante. Então, gente, essa ideia de que o sentido das partes deve ser compreendido a partir do significado geral do todo, tampouco é inovadora, pois a combinação de análise, que era a divisão do todo em suas partes constituintes, né, e síntese, reconstituição do todo a partir das partes obtidas na análise, iria permear a filosofia desde a antiguidade. Porém, era renovada essa relevância dada a questão da hermenêutica, pois o domínio das técnicas de interpretação passou a ser entendido como a chave para a compreensão adequada da verdade revelada pelos textos bíblicos. Por isso é que hoje, eu já falei isso anteriormente, vocês verão que a filosofia de Hans-Georg Gadamer, grande filósofo alemão, vai influenciar a textualidade, as ciências, tanto jurídicas quanto também teológicas, sociológicas e outras, que atuam no aspecto da interpretação, né? Então, gente, eu quero mostrar que mais ainda foi se tornando difícil, né, compreender que o que se tem na Bíblia hoje está longe de ser a verdade da textualidade, porque não foi só uma questão de perdas de fragmentos antigos, mas também de significados que a própria tradição tinha conferido ao texto. E olha que eu não estou aqui ainda falando que a partir da perseguição aos cristãos primitivos, né, a partir do primeiro e segundo século, a tradição fundante, ela acaba sendo perseguida pela nova tradição. Por quê? Querem dar uma nova roupagem à religião do império, afastando todo e qualquer comprometimento e vínculo do cristianismo com o judaísmo. Mas, afinal, as escrituras tiveram origem em que tradição? Na tradição ocidental ou oriental? Por que o distanciamento? Quem, na verdade, teria mais possibilidade de interpretar os textos dentro da sua perspectiva literária seriam os pais da igreja ou os rabinos que cooperaram e preservaram essa tradição tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ok? Então, estou aqui compartilhando apenas mais uma porção para você que vai atuar na hermenêutica, na exegese e também na crítica textual. Esses elementos que eu estou aqui oferecendo para vocês são importantes, ok? É claro que no meu livro O que Fizeram com a Bíblia, eu vou tratar mais do aspecto técnico, metodológico, científico de análise da Bíblia, né? E eu vou falar da chamada crítica textual. Também explico algumas coisas sobre a teoria que foi desenvolvida pelos críticos textuais, como teoria da conflação, falo da crítica da forma, crítica das fontes, para que o estudante, então, possa ter ferramentas adequadas na mão para entender, compreender
as escrituras chamadas sagradas como uma literatura importante para a fé e também para a própria sociedade, desde que ela seja compreendida justamente dentro de seu contexto socioliterário, como uma produção de fé judaica, ok? Então desejo a todos aí um grande abraço e se você desejar adquirir qualquer um dos meus materiais, não apenas os meus livros, mas meus artigos, estudos que eu tenho desenvolvidos em outras áreas também, entre em contato comigo aí pelo meu Facebook. Também estarei deixando disponível no meu site www.semfim.com.br um vasto acervo, tanto em vídeo quanto em PDFs, ok? E artigos também no meu blog. Um grande abraço e até lá.